Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senta um pouquinho, você está em casa, você está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, Vicente Pison. Muito bom ver os coroinhas durante a semana, viu? Muito bom. Mesmo depois da festa, dê um jeito aí de aparecer os coroinhas, viu? Faz uma escala com eles aí. Estamos na nossa festa, novena de Nossa Senhora do Carmo, mas quando tem memória obrigatória, é obrigatório celebrar a memória, né, dos santos. Hoje, Santa Paulina. Pois bem, Evangelho, sempre reflita o Evangelho e a leitura do dia, que é o mais importante, é a obrigação do padre falar da leitura do dia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 9, 32 a 38. Tanto ensinamento que Jesus quer nos dar hoje. E é bom ler, ficar só escutando não. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Apresentaram a Jesus um homem mudo. Pronto. Trouxeram para Jesus o mudo. Acho que já vocês conhecem, todo mundo conhece uma pessoa que é mudo, ou muda, né? Que estava possuído pelo demônio. Nem todo mudo está possuído pelo demônio, começa daqui. Esse aqui, além de mudo, estava possuído. Não vão dizer por aí que todo mundo está com o demônio, não, né? Você está interpretando errado. Tem gente que interpreta errado a Bíblia. Aí apavora, todo mundo não entende, fica dizendo besteira. Agora, esse aqui, além de mudo, estava possuído. Aí sim, esse aqui, nem toda mudez é o demônio. Toda desordem é consequência do pecado. Aí, o pecado original, os pecados pessoais. Aí pode falar. Qualquer desordem é consequência do pecado. Mas a mudez, o pessoal que está mudo está com o demônio? Não. Quem está é você, se você começar a falar isso. É porque está falando uma coisa que não é de Deus. Esse aqui estava mudo, era mudo e estava possuído pelo demônio. O que eles queriam? Que Jesus expulsasse o demônio, que curasse o homem. Duas coisas aqui. Aqui, nesse aqui, tinha relação. Nesse homem aqui. Mais uma vez estou dizendo, não vai espalhar por aí que todo mundo é o demônio, não. Porque você está inventando coisa. Esse caso aqui que nós estamos tratando. Quando o demônio foi expulso, o mudo, esse aqui, começou a falar. Muito bem. As multidões ficaram admiradas. Quando todo mundo estava lá vendo, né, ficou admirado. Né? Ficou admirado.
Quem é que não ficaria, né? Conhecer alguém que era mudo, que estava possesso, e Jesus tirar o demônio e vamos começar a falar. O pai de Zacarias, pai do João Batista, Zacarias, ficou mudo porque não acreditou. Foi o demônio? Onde é que está escrito que foi o demônio? Só se você botar lá na sua Bíblia, escrever. Mas lá mesmo não tem não. Então, cada caso é diferente do outro. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Nem Israel, nem aqui, em lugar nenhum. Só Deus mesmo para fazer isso. Mas hoje o pessoal não tem mais fé. O problema hoje é falta de fé. A maioria que estão na igreja, os padres, a maioria não acredita mais. Esse é o problema. Nem no demônio, nem na cura, nem nisso, nem naquilo outro. Porque se acreditasse, vivia de uma maneira diferente. Não vive, porque não crê. Para mim é simples. Qualquer coisinha que acontece, fica por baixo, porque não crê. A maioria é assim, né? As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual a Israel. Verdade. Os fariseus que estavam lá, porém, diziam: ele expulsa o demônio, o homem estava com o demônio também, pelo príncipe do demônio. Jesus disse que quem fala isso não tem perdão, não. É pecado contra o Espírito Santo. Dizer que quem age nele é o demônio é pecado contra o Espírito Santo. É o que Jesus falou. Né? A pessoa que se fecha também, não aceita o perdão, peca contra o Espírito Santo. E aquela que diz que quem age em Jesus é o demônio, peca contra o Espírito Santo. Tem perdão? Tem não. Tem perdão não. Então os fariseus foram para o inferno. Não tem perdão. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Foram para o inferno, porque falaram isso. Se não tem perdão, é o pecado contra o Espírito Santo. Depois, diz o Evangelho, Jesus percorria todas as cidades e povoados, Caná, Galileia, na região da Galileia, Cafarnaum, Nazaré, ficava no norte de Israel, ensinando em suas sinagogas. Semana nós tivemos, o Evangelho, ele entrou na sinagoga, né? E na cidade dele, Nazaré, cidade da mãe dele, e não acreditaram nele, né? Falta de fé, o que tem hoje é falta de fé. Sinagoga é a igreja deles, né? Reunião, quer dizer uma reunião. Pregando o evangelho do reino. O que nosso Senhor faz é pregar o evangelho do reino. O que o padre tem que fazer é pregar o evangelho do reino. Não é o evangelho do padre, não, é do reino. Então não tem que estar inventando coisa, não. É dizer o que a Bíblia está dizendo. Não tem que inventar coisa, botar coisa que o evangelho não está dizendo. Se o evangelho fala desse mudo, desse demônio, fale disso. O problema é que muitas vezes não fala. O evangelho do reino, que Jesus veio trazer o perdão dos pecados, para quem quer ser perdoado, para quem aceita o perdão, para quem não peca contra o Espírito Santo. E curando todo tipo de doença e enfermidade. Por que não cura mais hoje? Porque não tem fé. Eu já vi 5 curas, já falei, né? Eu já vi 5 curas pelo sacramento da unção. Então quem cura mesmo é Jesus, não sou eu, nem padre nenhum cura. Vamos chamar o padre lá porque ele cura, não cura nada, não é curandeiro, quem cura é Nosso Senhor. O padre pode ser um instrumento da cura, aí sim, mas ele mesmo cura não. E se ele tem um dom, o dom não é dele, o dom é para a comunidade, dado por Deus. Então quem cura é Nosso Senhor. Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas. Jesus não tinha pena de ninguém, não. Ele tinha misericórdia e piedade. Misericórdia não é pena, não. Eu mesmo não tenho pena de ninguém, não. Nem Nosso Senhor tinha. Agora, misericórdia, sim. Que é a pena, o negócio de dizer: eu estou com pena. E daí, não fizer nada, não adianta nada. É melhor não ter pena. São Tiago, quem disse? Você vê um irmão necessitado, você diz: oh meu Deus, você vai e deixou o irmão ir embora sem fazer nada. O que adiantou essa pena? Nada, zero. Agora a misericórdia, você vê alguém em necessidade, você ajuda. Aí sim, essa misericórdia é de Deus. E se ajuda só com dinheiro, não. Se tem dinheiro, ajude. Se é uma palavra, diga. Se é para escutar a pessoa, escute.
A maioria das pessoas quer só ter pena e não fazer nada. Não adianta. Não vai entrar no céu com pena, não. Tem as galinhas já que tem pena? Não entra no céu com um negócio de pena, não. Agora, se você usar de misericórdia, vai para o céu. É uma garantia. Duas garantias que vai para o céu. Maria e ter misericórdia. Não pena. Curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se dela mais uma vez, né? Compadeceu-se. Agora, por que ele compadeceu-se? Não teve pena? Por que ele teve misericórdia? Porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Porque os fariseus não eram pastores, né? Todo aquele que não anuncia o reino de Deus, como está no Evangelho, não é pastor. Não é pastor. Aquele que não cuida da ovelha, mas pensa só em si, não é pastor. Nem naquela época, nem hoje. Aquele que muda o Evangelho, que defende coisa que a igreja não defende, não é pastor. Que defende o divórcio, não pode. O aborto, não pode. União civil de pessoa do mesmo sexo, não pode defender. Ideologia de gênero, não pode. Eutanásia, não pode defender. Legalização da droga, o Brasil está querendo legalizar, não pode defender. Mas tem muita gente da igreja que defende. Aí, não são pastores. Simples. Então, disse Jesus a seus discípulos, porque eles não tinham pastores. Hoje também está faltando pastor, viu? Nem todo aquele que se diz Senhor, Senhor é pastor. A messe é grande, tanta gente está precisando, né? Mas os trabalhadores são poucos, cada vez menos. Está diminuindo o número de padre, de freira que não tem mais, né? Na Europa estão fechando os conventos tudinho. Não tem mais vocação. Brasil, um padre e outro ainda tem, mas lá na Europa está se acabando. É melhor se acabar, porque não quero seguir mesmo, né? Pedi, pois, ao dono da messe é Deus e Nosso Senhor, que envie trabalhadores para a sua colheita, mas bons trabalhadores. Para enviar qualquer trabalhador é melhor não enviar, porque vai piorar a situação. E a colheita é o mundo, a igreja e o reino de Deus, o povo, está precisando, né? Se o evangelho já foi meio duro, imagine a primeira leitura do Amós, que é o que está sendo lido esses dias. Hoje, não é Amós, hoje é Oséias, mas é tão duro quanto o Amós, o Oséias hoje. Oséias 8, 4 a 7, 11 a 13. A história de Oséias é muito interessante. Ele se casou com a mulher e a mulher traiu ele. Hoje não tem mais isso não, né? Mesma coisa, a mulher traiu ele. Aí Nosso Senhor disse para ele, pega a mulher de volta. E ele aceitou ela de volta. Isso ficou como um símbolo. Oséias era como se fosse o Senhor. A mulher, o povo de Deus, que traiu o Senhor. O fato dele receber o povo de volta é que o Senhor queria perdoar o povo. Ele aceitar a mulher de volta, porque o Senhor queria perdoar o povo. Então a vida dele foi um símbolo. Só que o povo não entendeu, como hoje não entende. Eles pecaram, o Senhor quis perdoar e eles quiseram continuar no pecado. É o que ele fala aqui na leitura. Assim fala o Senhor, não é mais ele, é o Senhor. Eles constituíram reis sem minha vontade. Israel pediu para ter um rei e acabou seguindo o rei contra Deus. Hoje está cheio de rei na terra contra Deus. O rei da França lá, o primeiro-ministro, aprovou o aborto até o 9º mês de gestação, contra a lei de Deus. A França não é mais católica. Esse povo de esquerda aí, a maioria não é católico não, viu? Se iluda não. São a favor do aborto, do divórcio, tudo isso que eu falei que é contra a lei de Deus, eles são a favor. União civil de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, legalização da droga, eutanásia. Esse povo de esquerda é a favor disso tudinho. Dessa agenda. A ONU é a favor.
Muitos governantes hoje são a favor. O que ele fala de rei hoje são os governantes, os presidentes, esse povo. Eu tenho que seguir um presidente desse? Mas não sigo mesmo. Minha obrigação é seguir a lei de Deus, não é presidente. Se ele fizer de acordo, ou agir de acordo com a lei de Deus, tudo bem. Se não agir, não sigo nunca. E nenhum profissional da saúde, nenhum cristão, nenhum católico deveria seguir. O médico não é obrigado a fazer aborto, não. Ah, porque o governo mandou. Mas que governo? Seu governo é Deus. Não faça. Não tem coragem. Eles constituíram reis sem minha vontade. Hoje também. Hoje é tudo democracia, né? Democracia, tudo é o voto. E se a maioria escolher errado? A democracia serve para quê? Ah, porque escolheu... Sim, se escolheu errado. se a maioria escolheu um homem contra Deus, adiantou de quê essa democracia? Constituíram príncipes sem meu conhecimento. Ainda hoje. Parece que estamos vendo hoje, né? Sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos. Pegaram o dinheiro e foram fazer ídolos. Faziam um ídolo mesmo de madeira, de pedra, de metal. Hoje vão para macumba, para o espiritismo, acreditam em horóscopo, faz tatuagem e não sei o que mais, e vai para a rezadeira. Mesma coisa. Cartomante, vai ler a mão. Vai ler a mão o quê? Tem uma ruma de traço aqui. O que a mulher vai ver aqui? O que é que vai ver? Vai ver nada. É tudo mentira. O que ela vai ver na minha mão? Mas vão ver sorte, ler mão. Mas menino, sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos, hoje também, para a sua perdição. Meu povo, não sei o que estou dizendo não, está escrito aqui, mas eu gosto muito dessa leitura, viu? Se perderam. Quem corre atrás dessas coisas que eu falei, estão perdidos. Então não está dizendo que se perderam, como é que não estão perdidos? Teu bezerro, ó Samaria era a capital de Israel do Norte, foi jogado no chão, bezerro de ouro que eles tinham feito. Israel também fez no deserto, Êxodo, lá quando Moisés subiu para a montanha, fizeram o bezerro de ouro. Vai ser jogado no chão, e foi. Minha cólera se inflamou contra ele. Deus não tem cólera não. Não está ouvindo não que está escrito aqui. Pelo amor de Deus, será que é surdo? Jesus também tinha raiva. É o evangelho que fala, ele se encolerizou. Quem? Jesus. Nunca pecou, mas se encolerizou. Quando pegou o chicote para tirar quem estava fazendo o que não prestava no templo, ele estava, por exemplo, sem raiva? Estava com raiva. Tem raiva que é santa. Quando a minha raiva é contra a injustiça, essa raiva é santa. Não pode matar ninguém. Minha cólera se inflamou contra eles. Ótimo. Até quando ficarão sem purificar-se? Sem pedir perdão? Sem pedir perdão não vão entrar no céu. Com esse pecado todo, bezerro de ouro, e esse pessoal que está pecando hoje, tem perdão? Tem, se pedir perdão. Se não pedir, não tem perdão. Esse bezerro provém de Israel. Israel já estava dividido em dois, por causa do pecado. Era um povo só. No ano 1000, dividiu em dois. Israel do Norte, capital Samaria. Israel do Sul, Judá, capital Jerusalém. Os dois foram para o exílio, porque os dois pecaram. Isso aqui é o Israel do Norte. Um artesão fabricou. Quem é que fabrica um ídolo? Um artesão qualquer. Não é um Deus. Isso não é o Deus. É claro que não. Espiritismo não é Deus, maçonaria não é Deus, macumba não é Deus, cartomante não é Deus, para estar vendo o futuro, horóscopo não é Deus, tatuagem não é Deus. A Bíblia é contra a tatuagem, viu? Será feito em pedaços esse bezerro da Samaria. E foi. Israel foi invadido, quebraram todos esses deuses aí e levaram o povo todo para o exílio. Semeiam ventos, colherão tempestades. Até hoje o povo fala isso, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. Pois é. Quem semeia o que não presta, colhe perdição. Se não há espiga, o grão não dará farinha. E se der, outros a comerão.
Primeiro, não dá farinha, não tem fartura de nada, eles perderam a fartura da terra. Depois, ainda que tenha fartura, foi invadido, queimaram tudo, levaram embora. Adiantou de quê? Nada. Por causa do quê? Por causa do pecado, né? E a falta de fé. Primeiro, a falta de fé, né? Hoje o pecado é a falta de fé, que os católicos não têm mais, né? Efraim ergueu muitos altares em expiação do pecado. Já expliquei aqui, eles pecavam, aí faziam um altar lá, pegavam um bezerro, um cabrito, um bode, matava, metade dava para o sacerdote, metade queimava no altar, aquela fumaça subia, aí aquilo ali tirava o pecado do povo. Mas menino, tira pecado de ninguém. Essa aliança, que era a antiga aliança, acabou com o Cordeiro de Deus. Agora é o Cordeiro um só que tira o pecado de todo mundo. Mas eles erguiam muitos altares. Está escrito aqui. Efraim é o rei do norte, ergueu muitos altares, uma das tribos de Israel, em expiação do pecado, mas seus altares resultaram-lhe em pecado. O que eles erigiram para tirar o pecado se tornou pecado de idolatria, que é o pior pecado que existe. Colocar uma pessoa, se tiver uma pessoa na sua vida que está fazendo você pecar, isso é idolatria, você está pecando por idolatria. Viu? Todo pecado é idolatria, porque naquele momento você está idolatrando. Eu lhes deixei por escrito grande número de preceitos, a lei de Deus. Nós só temos 10, na verdade, né? 10 mandamentos. Nem os 10 não queremos cumprir, mas esses foram considerados coisa que não lhes toca. Quando Jesus nasceu, tinha 613 mandamentos. Para nós só tem 10. Gostam, mas eles não seguiram. O que está dizendo? Não seguiram o mandamento que Deus deu, né? Hoje também pouca gente segue. Gostam de oferecer sacrifícios. Esse sacrifício aí que eu falei. Não é o sacrifício do jejum, da penitência. Aquela palavra que Jesus disse no Evangelho, outro dia, o que eu quero é misericórdia e não sacrifício. Ele está falando desse sacrifício aqui de Oséias, porque essa palavra vem de Oséias. É o sacrifício da antiga aliança, não é a penitência nem o jejum. A penitência, o jejum, tudo isso continua na igreja católica. Imolam carnes e comem, depois oferece para Deus que não vale nada. Mas o Senhor não os recebe. Antes, o Senhor lembra dos seus pecados e castiga suas culpas. Também escuto muito, Deus não castiga não. Pronto, quiser arrancar a palavra de Deus, arranca. Aqui está dizendo que castiga. Se castiga, castiga. O pai tem que castigar o menino, se está fazendo coisa errada. Então, o pai, que é nosso pai, nos castiga se a gente fizer coisa errada. Pronto, claro que castiga. Não castiga para a gente ser condenado, castiga para a gente ser salvo. Falei aqui, Paulo tinha um pecado grande na comunidade dele. Era um homem vivendo com uma madrasta, ele entregou o homem para o Satanás. Padre, não diga isso não. Paulo entregou o homem para o Satanás. E foi bem feito. Muito bem feito. Para que ele pagasse na terra o pecado que estava fazendo. Aí podia ser que pagasse. O Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. Aí termina assim, ó. Eles deverão voltar para o Egito. Voltaram, só que foram para a Babilônia. Israel do Norte foi para a Síria, Israel do Sul foi para a Babilônia. Se você quiser entender isso, leia a Bíblia, que está lá. O Antigo Testamento tem 46 livros, é só ler os livros. Mas o católico não gosta de ler, hein? Paciência. O Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. Né? Toda culpa tem o preço mesmo do pecado e do castigo. E nós vamos ter que pagar. Ou aqui ou no purgatório. Eles deverão voltar para o Egito. Voltaram para a Síria e para a Babilônia, para pagar os pecados. Com pecado ninguém entra no céu. Mas Maria, Nossa Senhora do Carmo, ela prometeu, quem segue a Deus e a lei de Deus, tirar do purgatório. Se não segue, aí é com você. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e Nossa Mãe Maria Santíssima.